Olá, pessoal. Então vamos lá, né? Na nossa próxima aula, que é a aula 4, tá bom? Então vamos continuar com a aula, né? Eu falei da última aula sobre nexo causal. Agora vamos falar sobre medidas gerais de higiene ocupacional. Essas medidas como que funcionam, né? Então a gente tem algumas medidas aí mais, digamos, mais usadas, como limitação. Se vocês quiserem ir anotando, pega um caderno, uma canetinha, né? E vamos anotando aí, tá? São as principais medidas. Limitação da utilização ou substituição do agente, limitação da utilização ou substituição do processo, utilização de medidas técnicas preventivas, estabelecimento de valores limites, método de amostragem, medições e avaliação, adoção de medidas de proteção que implique na aplicação de procedimentos e métodos de trabalhos apropriados, medidas de proteção coletiva, medidas de proteção pessoal, quando se for possível evitar outros meios. Medidas de higiene pessoal, informar os trabalhadores sobre riscos relativos à exposição ou agente, sobre medidas técnicas de prevenção ou ainda sobre as precauções a tomar, sinalização de advertência e segurança, vigilância da saúde dos trabalhadores através de exames periódicos, registro de dados relativos a níveis de exposição, trabalhadores expostos e resultados da vigilância da saúde, e planos de emergência em casos de exposição anormais. Esses aí são citados algumas medidas mais gerais, certo? Que é aplicado para higiene ocupacional, né? Uma vez realizados os levantamentos ambientais e detectadas anormalidades, devendo executar medidas que reduzem ou neutralizam as exposições. Né? Os estudos oriundos das análises dos ambientes de trabalho pela higiene ocupacional podem produzir várias medidas de controle, que podem ser, né? Essas que a gente já citou, certo? A limitação da utilização ou substituição do agente, né? Um exemplo que a gente pode estar usando é quando a empresa ou a indústria, utiliza um componente químico que ele tem algumas características, né, que pode prejudicar o trabalhador, né? Em prol disso, a indústria faz uma substituição daquele componente químico que ele reduz, né, o risco de intoxicação dos trabalhadores, certo? Então, isso é uma limitação, né, ou uma substituição daquele componente, por exemplo. Ou eu limito ele para poucas pessoas usarem, ou dificulto mesmo a intoxicação, né? Ou também eu substituo aquele agente. Eu posso colocar a indústria, pode fazer a troca, né, daquele agente por um composto químico que é menos agressivo. No exemplo aqui da apostila, a indústria automobilística, né, usava-se tinta à base de solvente e trocou por tinta à base de água. Quer dizer, o solvente ele tem composto químico que pode ser prejudicial, já a base da água não, né? Que produzem, né? E que são pouco nível de toxicidade baixa, né? Então, trocar por compostos químicos por compostos orgânicos voláteis, né? Que são menos inflamáveis e que reduzem a poluição, melhorando a saúde dos trabalhadores, certo? Então, esse aí é um método. Depois, a limitação da utilização ou substituição do processo. Por exemplo, aquele processo em que o trabalhador, de uma forma, ele consegue ser exposto a um risco, eu vou substituir aquele processo para que ele não venha a ter mais exposição a um tipo de risco, né? Que pode ser físico, químico ou um desses biológicos, por exemplo, né?
tampar recipientes que envolvam materiais que possam dispersar no ambiente, substituir um processo de pintura a pistola por pintura spray, eletrostática, né, que reduz a temperatura do processo para reduzir a evaporação. Reduzindo a evaporação, né, reduz a reduz a toxina, né, no ar, e você vai ter mais qualidade, né, aí para os trabalhadores, certo? Reduzindo a temperatura, reduz a evaporação, e reduzindo a evaporação, a gente vai ter menos química, né, exposto ao agente aí para o trabalhador, certo? Então, eu vou pegar, substituir o processo. Antes o trabalhador fazia por pistola, né? Agora ele vai trabalhar por spray eletrostático, quer dizer, vai diminuir, né, a evaporação da química no ar e, consequentemente, né, esse contato aí com o trabalhador diminuirá também. Então, a utilização também de técnicas preventivas, como também, né, a compra de produtos químicos já misturados com quantidades certas para evitar a manipulação desnecessária. Quer dizer, você ter métodos, né, e técnicas preventivas para que o trabalhador diminua, né, os processos com químicos, ou físicos, ou biológicos, em que eles tendo menos exposição, eles vão ter menos riscos de vir a provocar algum tipo de morbosidade ou algum tipo de transtorno, né, ou um tipo de doença, certo? Nós estamos protegendo o trabalhador. Então, continuando. Estabelecendo os limites, os valores de mililitros, métodos de amostragem, medição e avaliação, como, por exemplo, a utilização de equipamentos portáteis de avaliação em ambientes que possam conter atmosferas perigosas, que eu consiga medir, né, com mais frequência o nível de oxigênio, nível de gás carbônico, níveis de gás combustíveis em espaços confinados, né? Então, eu faço essas medições com mais frequência para que antes de eu iniciar o trabalho eu consiga ter, né, essa monitoramento das condições anormais de trabalho, certo? E adoção, né, de medidas de proteção que implica a aplicação de procedimentos e métodos de trabalhos apropriados, como, por exemplo, evitar que o trabalhador se incline sobre a fonte e se contamine volátil para não gravar a exposição. Quer dizer, eu vou tomar medidas preventivas para que o funcionário, se ele tiver que fazer algum tipo de atividade em que ele pode estar em risco à sua saúde, e que naquele momento em que vai fazer uma atividade, né, e que ele pode estar exposto ao risco, a gente vai o quê? Adotar medidas de proteção para que esse método seja diferenciado e que ele se exponha menos ao risco, certo? Se exponha menos à fonte do risco, certo? Medidas de proteção coletiva, que pode ser uma dessas medidas aí, né? Que é a adoção de proteção, certo? Se eu estou fazendo uma adoção de medidas de proteção que eu vou melhorar o método de trabalho, pode ser uma proteção, pode ser um EPC. Não necessariamente, mas pode ser, tá? Então, medidas de proteção coletiva, né? Ventilação local com exaustor, barreiras na transmissão ou propagação. Então, eu posso também fazer uma medida de proteção para que esses trabalhadores, né, de forma geral, consigam se proteger daqueles agentes que podem ser físicos, químicos ou biológicos, tá? E medidas de proteção pessoal. Quando eu não tenho condições de fazer um EPC, eu vou fazer um EPI. Sempre, 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 sempre.
na maioria dos casos, prioriza EPC, que é proteção coletiva. Porque o que acontece? Por que EPC e não EPI é a prioridade? Porque você vai estar protegendo mais trabalhadores, né? Você está protegendo também EPC, EPI, ele vai muito, como o nome já diz, vai ser muito pessoal, certo? Então, pode acontecer de algum dia ou algum momento o trabalhador ainda ocorrer acidentes porque ele está distraído. Isso é muito comum. Então, além de todos os treinamentos, sinalização, todas as medidas de controle que a gente pode fazer numa empresa, ainda assim corre o risco de acontecer acidentes por distração, condição emocional daquele momento ali do funcionário. Então, o EPC ele é de proteção coletiva, sendo que todas as pessoas podem estar alerta no serviço, mas 1% ou 2% da população ali trabalhando pode estar com problemas emocionais. E esses problemas emocionais não requer só de treinamento, não requer só. Isso é uma coisa pessoal, certo? Não requer de medidas preventivas para o funcionário. Então, uma das respostas para o uso do EPC e não o uso do EPI é que o EPC ele é de condições mais gerais, né? Protege todo mundo, e que se acontecer um acidente por conta do não uso de EPI, né, poderia ser menos danoso quando a gente obtém, né, medidas preventivas como o EPC. Você entendeu? Então, isso, além de tudo, tem outras condições que o EPC é mais importante do que o EPI. Mas, dentre essas, o que eu lembro na época, quando eu estudei, e até hoje isso faz sentido para mim. O EPC é mais importante porque, além de tudo, você previne outras condições ali de acidente. Não só com você, mas com um grupo aí geral ali do serviço, do espaço laboral. Certo? E outras também medidas de proteção quando se for possível evitar outros meios, como também o uso de equipamentos de proteção adequados, certo? Que é o EPI. Medidas de proteção de higiene pessoal, né? A gente tem ainda, muito comum a gente ver nessas empresas, também palestras sobre isso. Além de higiene ocupacional, que é a higiene do seu entorno, do seu trabalho, para que evite doenças para você, para o trabalhador, a gente também tem a nossa higiene pessoal, que é lavar bem as mãos, trocar sempre as roupas, EPIs com frequência, lavar os EPIs com frequência, organizar as coisas pessoais com frequência, se organizar para que a gente também tenha uma qualidade de saúde, certo? Então, por exemplo, alertar os trabalhadores que lavem as mãos, manipulem bem os produtos nocivos. Então, se você tem uma higiene pessoal, né, em que considera-se, né, na empresa, se você tem higiene pessoal, você provavelmente será um funcionário que também se importa com a higiene da onde você trabalha, certo? Continua. Informar os trabalhadores sobre os riscos relativos à exposição a agentes, sobre as medidas técnicas de prevenção e ainda sobre as precauções a tomar, né? Por exemplo, treinamentos, né? A gente tem que fazer, como medidas de proteção, a gente tem que fazer treinamentos, né? E levar sempre esses treinamentos aí para dentro dessas ocorrências de que vocês vão trabalhando, vão fazendo programas, trabalhando, vendo que tem uma ocorrência de alguns fatos, né? Uma pessoa não usou o EPI correto, uma pessoa não, não tomou certos cuidados em algum tipo de máquina, uma pessoa, ela tem temos alguns problemas de doenças ocupacionais, estresse, problemas com mulheres. Então, isso tudo é discutido, né? Tanto na CIPA também, como no SESMIT, e quanto também como um tema de palestra, né? Como o DDS também, discussões diárias ali entre os trabalhadores
para melhorar isso tudo, para melhorar o ambiente de trabalho, tanto na saúde mental quanto na saúde física. E sinalizar sinalização de advertência de segurança. Nessas empresas, quanto mais, a gente tem até uma noção, assim, quando a gente entra nas empresas e vê as empresas com muita sinalização, quer dizer, ele tem cuidado com que os funcionários, todos os dias, veem aquela certa placa, né? E vê aquela certa placa e fique alerta, né? Porque toda a placa ela é de sinalização de alerta para sinalizar e alertar. Então, o que acontece? Mesmo o trabalhador sempre todos os dias vendo aquela placa, ele sempre vai lembrar. Se um dia você tirar aquela placa, não vira mais alerta, certo? Não vira mais cuidado. A empresa deixa de se importar. É como se fossem outras palavras, a empresa deixa de se preocupar com aquele cuidado, né? Se tiver uma máquina encostada ali e ali ninguém pode mexer naquela máquina, em suposição, e aí tem uma placa lá, cuidado, não mexa, porque nunca ninguém vai mexer. O dia que você tirar aquela placa, as pessoas pensam que não tem problema, vão mexer naquele equipamento, certo? Então, isso é muito, isso existe muito na psicologia. As pessoas, sempre quando você está alertando, não faça, não faça, não faça, o dia que você não fala para você não fazer, aquilo gera talvez dúvida se eu posso ou não posso, então eu vou lá e faço. Então, isso é muito comum, certo? Então, o que acontece? É você sempre rotular e sinalizar as advertências e ajudar os trabalhadores na prática. Isso é trabalhar na prática, é sinalizar para que as pessoas tenham, sempre estarem em alerta sobre as condições de trabalho e, e sempre organizar o espaço, né? Que aquele layout seja adequado e sempre organizado, sempre ter locais de transitação, locais para você transitar, né? Locais sinalizados, locais para tudo, né? Tudo tem seu local. Na sua casa, quando na sala tem as coisas da sala, as coisas do quarto no quarto, as coisas de banheiro no banheiro. Então, tudo é organizado conforme também na empresa. Não pode ter nada espalhado, nada fora do local, nada no meio de locais como em obras, por exemplo, tem sempre andaimes que é só para pessoas, andaimes só para materiais. Então, tudo isso é diferencial também, porque diminui os riscos, né? E aumenta a facilidade, a praticidade, certo? E continuando, né? Na vigilância da saúde dos trabalhadores através de exames periódicos. Como eu tinha dito na aula de sábado, esses exames, existe um programa médico ocupacional que chama-se PCMSO. É um programa PCMSO, Programa de Controle Médico Ocupacional. Eu acredito que é isso. O que acontece? É de saúde ocupacional, uma coisa assim. E aí, o que acontece? Nesse programa existe cada função, cada atividade tem suas respectivas exames, de acordo com os riscos que aquele funcionário está exposto. Então, o controle desse programa, ele é feito através de ASO. São alguns ASOs, nós temos alguns modelos de ASO, né? Já tinha dito na aula que era ASO admissional, ASO periódico, ASO demissional e ASO programa, mudança de função. Então, são esses 4 tipos aí de ASO que a gente tem. E nesses programas, e nesses ASOs, né, o programa vem dos ASOs, e a gente consegue detectar se algum desses trabalhadores, se existe doença ocupacional ou não vinculada à atividade. Aí vinha o nexo causal, né? É a relação dos ASOs com a saúde dos trabalhadores. Se é o ASO, consta está tudo ok, ele está apto para continuar trabalhando, quer dizer, o ASO dele, o seu programa está efetivo. Se caso algum funcionário tiver algum problema com esses exames do ASO, que vem do programa, pode acontecer que o seu programa de controle, seu programa de
de prevenção, no caso, ele pode estar com algum problema. Ele pode estar déficit em alguma área, né? Em algum risco, né? E aí isso é preocupante, certo? E o registro de dados relativo ao nível de exposição dos trabalhadores, que é resultados na vigilância da saúde, né? Adoção de estatística de acidentes e incidentes. Quando, por exemplo, você elabora, né? Quando você tem uma empresa grande, você tem que ter controle desses dados, controle de acidentes, controle do CAT, controle dos riscos de acidente. Existe aí meio que uma porcentagem, né? Tem algumas empresas que, por exemplo, colocam bem na portaria há tantos dias ou há tantas horas sem um acidente ou sem algum incidente. Por quê? Qual que é a diferença entre acidente e incidente? Acidente é o que de fato aconteceu. Alguém caiu, alguém machucou, alguém morreu. Esse seria um acidente. O incidente é quando quase aconteceu o fato. Por exemplo, houve, houve um descuido de um funcionário numa máquina, a máquina caiu no seu pé, mas quase cortou o seu pé, por exemplo. Esse seria já um acidente, mas o fato de que quase te machucou, né? Quase aconteceu, você quase perdeu um membro, seria um incidente. Por exemplo, aconteceu uma queda de energia, né? Aconteceu uma queda de energia ou interruptor da fase X, na qual você está mexendo lá, fazendo manutenções, né, caiu, porque ele te protegeu, né? Esse seria o meio, um interruptor, o disjuntor caiu para te proteger. Mas, se ele não tivesse caído, aconteceria o acidente. Então, de alguma certa forma, isso seria um incidente do meu ponto de vista, certo? Então, isso vai variar de casa a casa. E para terminar, o plano de emergência em caso de exposições anormais pode acontecer de coisas assim, bem distantes da realidade que vocês podem viver, que são projetos, procedimentos de emergência, planos de evacuação, planos de ação e emergência. Plano de ação e de emergência, plano de ação e plano de emergência, tá? E plano de auxílio mútuo. Quer dizer, vocês sempre vão trabalhar com a hipótese das piores condições, certo? Você sempre cuidando dos incidentes que podem acontecer, que são fatores que quase ocorreu o acidente, certo? E vocês também têm que se preocupar em condições em que ocorreu uma explosão na fábrica e aí você tem que trabalhar com plano de ações, certo? Elaborar procedimentos de emergência, plano de evacuação, plano de ação e de emergência e plano de auxílio mútuo, quer dizer, você tem que trabalhar entre a menor hipótese e da maior hipótese, certo? E esses planos de ação são importantes. Não é trabalhado nem falado muito aqui na HO, porque a HO é um projeto de monitoramento dos agentes físicos. Mas é importante vocês entenderem que existem desde os incidentes que são fatos muito normais de acontecer aí, né? E até planos onde ocorrem muitas condições, né? Como se diz, uma catástrofe. Pode acontecer, pode acontecer. Então a gente tem sempre tem que estar preparado para as piores condições, ok? E outra coisa também que vocês também devem observar muito no trabalho de vocês é que quando acontece um acidente, sempre houve antes, né, os incidentes. Então, isso também, os incidentes é como se fosse um alerta. Vocês têm que tomar cuidado em que quando o funcionário lá tiver com altos índices de incidentes, pode preparar que ele pode ocorrer um acidente logo em seguida, porque sempre quando vem um incidente, está associado a um acidente. Então, fica aí a dica para vocês, para quando vocês estiverem trabalhando no local de trabalho, já como técnicos de trabalho,
Vocês observem que quando vocês estiverem com muita dificuldade em lidar com funcionários que, por via das dúvidas, já tenham ocorrido os incidentes, vocês tomem outras providências, afaste ele daquela atividade, porque geralmente daquele incidente já pode provocar um acidente, certo? Então, desde já, eu agradeço a oportunidade aqui na aula 4.